E aí, gente, tudo bem? Finalmente a gente chegou no quinto caso da faturação algébrica. E o quinto caso, ele fala sobre o trinômio do segundo grau. Então, por exemplo, ele diz pra gente que se a gente tem aqui uma equação do segundo grau, ou seja, ax² mais bx mais c igual a zero, a gente pode escrever ela da seguinte forma, colocando aqui em evidência o coeficiente a, que é esse mesmo coeficiente aqui, multiplicado por x menos x1, multiplicado ainda por x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da nossa equação. Bom, a gente já sabe que a gente consegue encontrar essas raízes aí por meio de Bhaskara, ou seja, a raiz pode ser dada por menos b mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Bom, agora, nesse caso aí do trinômio do segundo grau, a gente vai descobrir outra ferramenta para descobrir as nossas raízes. Bom, e o que ele diz pra gente? Ele fala pra gente que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, vai ser igual a menos b sobre a, onde b e a são esses coeficientes da nossa equação. São coeficientes que são dados, são conhecidos, ok? E a gente vai ter também o produto das raízes, onde ele fala pra gente que x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a, onde, de novo, esses coeficientes c e a são dados para a gente. Então, a gente tem que x1 mais x2 vai ser igual a um valor conhecido e x1 vezes x2 vai ser igual a outro valor conhecido. Bom, aqui nesse caso, a gente tem duas incógnitas, ou seja, x1 e x2, e tem também duas equações. A gente tem a equação da soma e a gente tem a equação do produto. Veja bem, a gente tem um sistema não linear, uma vez que aqui a gente tem aqui uma soma, mas na equação de baixo a gente tem aqui um produto entre as nossas incógnitas. Mas vocês vão perceber que, na verdade, é simples e vai ser apenas mais uma ferramenta para a gente encontrar as raízes da nossa equação do segundo grau. Vale ressaltar que o trinômio do segundo grau, escrito dessa forma, ele só funciona para as raízes x1 e x2 pertencentes aos reais, ok? Então vamos ver como que isso funciona. Juro para vocês que vai ficar mais claro. Tem aqui alguns macetes, algumas dicas, e, no geral, a gente vai ter aí um universo de 4 possibilidades para as nossas raízes. Bom, aqui eu tenho a coluna do produto. O produto pode dar maior que zero, ou seja, o produto pode dar um valor positivo ou pode dar um valor negativo. E aqui eu tenho a linha representando a soma, onde a soma pode dar um valor positivo ou um valor negativo, ok? Então, visto isso, a gente tem 4 possibilidades aí no nosso universo total. Então, a primeira delas fala pra gente que se o produto for positivo e a soma também for positiva, com certeza as nossas raízes x1 e x2 serão positivas, serão maior que zero. Agora, se o meu produto for positivo e a minha soma for negativa, eu tenho certeza que as minhas raízes x1 e x2 serão negativas também, ok? Ah, mas por que isso acontece? Lembra que quando a gente tem um produto de dois números negativos, a gente faz menos com menos dá mais? Ou seja, por isso que aqui, quando o produto dá positivo e a minha soma dá negativa, as minhas raízes são negativas, ok? Agora, vamos analisar o caso no qual o nosso produto dá negativo e a minha soma dá positivo. Veja bem, se eu estou multiplicando dois números e eu tenho que o resultado dá negativo, então a única possibilidade
possível é que eles tenham sinais diferentes, ok? Então, mais com menos dá menos na multiplicação, beleza? Agora, se eu tenho que a minha soma é positiva, eu tenho que ter certeza que a minha raiz com o maior valor absoluto, ou seja, que tem o maior número ignorando o sinal, ela vai ser positiva, ok? Agora, se eu tenho um produto negativo e uma soma também negativa, de novo, eu vou ter certeza que as minhas raízes vão ter sinais diferentes, uma vez que o meu produto é negativo, e a que tiver o maior valor absoluto vai ser a negativa, ok? Vai ser a minha raiz negativa, tá bom? Vamos ver isso daí aplicado em alguns exemplos. Bom, vamos primeiro analisar aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês. Diz assim, x ao quadrado mais 12x mais 20. Primeiro, vamos analisar se esse é ou não é um trinômio quadrado perfeito, que foi o quarto caso que a gente viu anteriormente. Então, o que a gente fazia? A gente extraía a raiz quadrada aqui dos extremos, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz de 20 não tem uma raiz exata, então, fatorando aqui, a gente tem 2 raiz de 5, ok? Então, veja bem, quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, a gente tem que esse termo do meio aqui, ele tem que ser escrito como 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2a vezes b, como a gente estava acostumado. E o nosso a e b aqui, no caso, são x e 2 raiz de 5. Então, 2 vezes x vezes 2 raiz de 5 resulta aqui pra gente, vou colocar aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 4 raiz de 5, que multiplica x, que é diferente deste valor aqui, ó. São valores diferentes. Portanto, esse não é um caso de um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, a gente pode verificar aí que, com certeza, isso daqui pode representar pra gente... Deixa eu apagar aqui. Pode representar aqui pra gente não uma equação, né? Porque aqui não está igualado a nada, mas pode apresentar pra gente o segundo caso, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 20, que é o mesmo exemplo que é o mesmo exemplo que a gente já analisou, que não é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos tentar achar as raízes dele pelo método da soma de produto? Então, veja bem, eu tenho que ter x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. Então, o meu b é o coeficiente que multiplica x e o a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Como eu não tenho ninguém, o coeficiente a vale 1, beleza? Então, menos b sobre a vai ser menos 12 sobre 1, ou seja, menos 12. Agora, para o meu produto, eu vou ter que x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Então, nosso c aqui vale 20, que é o nosso termo independente, sobre a, que vale 1. Então, 20 sobre 1 nos resulta em 20. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em dois números que, somados, vão dar aqui menos 12, que, multiplicados, vão dar 20, ok? Então, pensando aí nesses números, a gente pode chegar num valor fácil, que x1 é menos 2 e x2 é menos 10. Então, veja bem, se eu somar menos 10 mais menos 2, eu vou ter menos 10 menos 2, ou seja, menos 12. Agora, se eu multiplicar esses dois números, menos 10 vezes menos 2, menos com menos, dá mais. Portanto, aqui eu vou ter 2 vezes 10, ou seja, 20. Percebam que esse método, ele começa pela tentativa e erro, tá bom? E eu sugiro que vocês comecem sempre pelo produto, tá bom?
Imagina aí dois números que multiplicados vão dar 20. Então, eu sempre começo pensando no primeiro termo, um termo pequeno, né? E multiplicado pelo segundo termo aí na tentativa e erro. E esses números que satisfazerem essa equação aqui de baixo, tem que satisfazer também a equação aqui de cima. Então, por isso, vale aquelas diquinhas lá de analisar se o produto tem que ser maior que zero e minha soma vai dar maior que zero ou menor que zero, beleza? Então, visto isso, essas são as minhas duas raízes, tá bom? Então, como é que a gente pode escrever essa expressão aqui de uma forma fatorada, né? Numa fatoração aí, numa multiplicação entre dois termos. Bom, primeiro a gente vai colocar em evidência o termo A, ou seja, nesse caso o nosso A vale 1, portanto aqui a gente omite 1, né, obviamente, e a gente vai escrever x menos x1 multiplicado por x menos x2. Percebam que x menos o meu x1 é negativo, então menos com menos vai dar mais. Então cuidado com esse sinalzinho aqui. E aqui, x menos x2, novamente meu x2 também é negativo. Então menos com menos vai dar mais aqui. Então percebam que essa expressão aqui pode ser escrita como x mais 10 que multiplica x mais 2. De novo, cuidado aí com os sinais, beleza? Então, se vocês ainda não estão convencidos disso, a gente pode fazer aqui o chuveirinho, tá bom? Então, aqui, ó, x mais 10, que multiplica x mais 2, vai ter que retornar para mim essa mesma expressão que eu tive aqui do meu lado esquerdo. Então, fazendo aqui, x vezes x vai me dar x ao quadrado, x vezes 2 vai me dar 2x, aqui, 10 vezes x vai me dar 10x, e aqui, 10 vezes mais 2 vai me dar aqui mais 20. Eu não sei porque ele fica assim com esse negócio feio, mas enfim, reagrupando aqui, x ao quadrado mais 2x mais 10x é a mesma coisa que escrever 12x mais 20. Ok? Então, aqui tem a prova para vocês que essa expressão aqui ela pode ser escrita dessa forma, beleza? Vamos para mais um exemplo, o exemplo B. Eu sugiro para vocês que sempre façam a tentativa do trinômio quadrado perfeito, e aí, então, se não der certo, a gente vem para este caso, ok? Então, a gente tem que pensar em duas raízes que que somadas vão dar menos b sobre a. Então, o nosso b aqui é o carinha que multiplica a nossa incógnita, que tem expoente 1, né? Quando não tem nada aqui é o expoente 1. Percebam que dessa vez a gente não tem, tipo, x ao quadrado mais px mais c. Então, a gente só tem que perceber que ela está no mesmo formato como se fosse uma equação de segundo grau. Beleza? Eu vou apagar isso aqui porque ficou meio feio. Então, aqui, eu tenho que a soma das minhas duas raízes vai ter que dar menos b sobre a. Então, meu b aqui é 2 e meu a, que seria o outro a, vale 1. Então, 2 sobre 1 dá 1, mas na verdade é menos b sobre a, então vai ficar menos 2 sobre 1, que me dá menos 2. E a multiplicação, o produto das minhas duas raízes vai ter que dar c sobre a. Então, aqui, o meu c, o meu termo independente, é menos 15 sobre o coeficiente que multiplica a incógnita ao quadrado, o meu outro a, que vale 1. Então, aqui é menos 15 sobre 1, me resulta em menos 15. Bom, eu tenho que pensar, então, em dois números que multiplicados vão me dar menos 15 e somados vão me dar menos 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho que tanto a minha soma quanto o meu produto são negativos, beleza? Então, utilizando lá a tabelinha e fazendo a tentativa e erro, eu chego no valor de que x1 vale 3 e x2 vale menos 5, uma vez que x1 mais x2 tem que dar menos 2. Então, 3 menos 5 realmente me resulta aqui, ó, em menos 2.
e x1 vezes x2, ou seja, 3 vezes menos 5, me resulta aqui em menos 15. O que confirma pra gente é aquela tabelinha que falava pra gente que se as duas equações dessem negativas, elas teriam sinais diferentes, né? E como aqui a nossa soma também deu negativa, a gente vai ver que a raiz que tem um valor negativo é aquela que tem maior valor absoluto, ou seja, entre 3 e 5, quem tem o maior valor absoluto, ou seja, não analisando o sinal, mas apenas o número, é 5. Portanto, 5 vai levar o sinalzinho negativo aí, beleza? Então, essas são as nossas raízes. Então, essa expressão a ao quadrado mais 2a menos 15 pode ser escrita como, aqui a gente teria o coeficiente que multiplica a, que no caso é 1, então a gente omite, 1 vezes a menos a primeira raiz, a menos 3, que multiplica a menos a segunda raiz. E minha segunda raiz é menos 5, então menos com menos dá mais. Então, de novo, tomem cuidado com o sinal, porque a gente tem aqui que a minha expressão ela tem que ser escrita como x menos a raiz, ok? Então, nesse caso, o nosso x seria o a. E agora a gente teria que escrever a menos a raiz. Então, quando a gente tiver uma raiz negativa, não esquece, menos com menos dá mais, beleza? Vamos fazer esse exercício aqui. É um exercício da FGV de 2003. Ele fala assim, simplificando-se a fração m ao quadrado mais m sobre 5m ao quadrado mais 10m mais 5, obtém-se. Olha, analisando aqui em cima, a gente já percebe que a gente tem um fator comum. E o nosso fator comum é m. Agora, analisando aqui embaixo, de cara a gente já percebe que não é um trinômio quadrado perfeito, porque 2 vezes o primeiro pelo segundo não vai me dar 10. 2 vezes 5 vezes 5, aí não me retorna 10. Portanto, a gente não tem um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, a gente vai fazer a segunda tentativa, que é a do quinto caso, beleza? Então, a gente tem que pensar aqui em duas raízes que somadas, elas vão dar menos b sobre a, ou seja, menos 10 sobre 5, nos resulta aí em menos 2, e duas raízes que multiplicadas entre si vai ter que dar c sobre a, ou seja, 5 sobre 5, que dá 1. Então, fazendo aí a tentativa, a gente obtém que x1 e x2 valem, as duas raízes valem menos 1. Ou seja, a gente vai ter aí, no caso, apenas uma raiz, né? Se as duas são iguais, então a gente percebe que aí, no caso, a gente tem apenas uma raiz para essa expressão. Agora, simplificando aqui essa fração, vamos ver como ela fica? Bom, eu tenho aqui, eu reescrevi ela, m ao quadrado mais m sobre 5m ao quadrado mais 10m mais 5. Aqui, colocando em evidência o m, a gente obtém que, pelo fator comum, colocando o m em evidência aqui, a gente tem que a expressão de cima, ou seja, o nosso numerador, pode ser escrito como m que multiplica m mais 1. Agora, aqui embaixo, a gente tem o quinto caso que a gente acabou de ver. E ele falou pra gente que a gente tinha que escrever o fator a multiplicando x menos 1, multiplicando ainda x menos... x menos 1 não. X menos x1, multiplicando x menos x2. São as nossas raízes. Então, aqui, em vez de estar escrito tipo, 5x ao quadrado mais 10x mais 5, ele só mudou aí o x por m. Então, a gente vai ter m menos a primeira raiz, ou seja, menos 1. Então, vai ficar m menos com menos mais 1, multiplicadas ainda por m menos a segunda raiz, ou seja, m
menos com menos mais 1. Então, essa expressão aqui de baixo, que foi o quinto caso que a gente aprendeu agora há pouco, ele pode ser escrito como 5, que multiplica m mais 1, que multiplica ainda m mais 1. Ora, olhando o numerador e olhando o denominador, a gente percebe que a gente tem apenas multiplicações. E que a gente tem um m mais 1 aqui em cima e um m mais 1 aqui embaixo. Portanto, a gente pode simplificar essa fração, tá bom? Porque a gente só tem multiplicação entre os termos. Resultando aí pra gente em m aqui no numerador e 5 que multiplica m mais 1 no nosso denominador. Portanto, essa alternativa da FGV é a alternativa B. M sobre 5 que multiplica m mais 1. Beleza? É bem facinho, né, gente? Tipo, se vocês quisessem, dava pra responder por Bhaskara também. Mas aqui o intuito dessa aula é a gente praticar a fatoração, tá bom? Só pra mostrar pra vocês, aqui eu coloquei a nossa equaçãozinha, que era 5x ao quadrado mais 10x mais 5, que é essa equaçãozinha aqui, ó, do meu denominador. E onde estava m eu só coloquei x, porque é de praxe a gente utilizar a incógnita como x, né? E coloquei aqui nesse software, que é o GeoGebra, que ele oferece pra gente o gráfico de qualquer função, tá bom? Então aqui a gente percebe que, de fato, a raiz dessa nossa expressão é menos 1. E a gente só tem uma raiz, ou seja, a raiz é quando o nosso valor de x, o nosso valor de y é 0. Então, quando y é 0, o x tem que valer menos 1. Então, nesse caso, para esse caso específico, a gente tem apenas uma raiz, que é essa raiz aqui, tá bom? E essa é a carinha da nossa curva, beleza? Gente, esse foi o caso número 5, foi o último caso que a gente vai ver. E espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar a Vitória ou o Gui. E qualquer dúvida podem escrever aqui também. E espero que tenha ficado claro. Um beijo. E finalmente acabou aí a nossa aula 7. Tchau, gente.